Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando aí mais um vídeo aí. Eu vou fazer um react aqui, porque me mandaram mensagem aqui que o Xandão me respondeu, né? O Super Xandão aí. Ele fez um react, eu não sei se ele me respondeu diretamente, eu vou ficar sabendo agora. Ou se ele simplesmente deu a versão dele, né? Porque todo mundo tem o direito aí de falar, principalmente ele, né? Eu fiz um vídeo reagindo a um vídeo dele, poxa, mandaram pra ele, ele tem sim todo o direito de responder. E dar o ponto de vista dele, né? É lógico que Jesus é o único que nos justifica, desde já. Esse é o ponto que eu quero chegar. E ele respondeu aqui, ele tava fazendo live, eu acho. Ele respondeu aqui e eu vou fazer aqui a análise aqui do argumento dele. Não quero, lembrando desde já, não quero ficar entrando nesse tipo de debate. Lógico, vai soar, né? Vai transparecer que errado fui eu, porque eu reagi, eu falei dele, né? Eu dei aí, como que eu posso, o aval, né? Se você reage a alguém, a pessoa tem o direito de te reagir também, de se defender se soou como um ataque da minha parte, né? Ele é meu irmão em Cristo, não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto dele. E vamos fazer esse reagir, né? Isso aqui, né? Vamos ver aqui o que é, o que não é da parte do nosso Pai Celestial. Tava vendo esse vídeo aqui, né, do Xandão, ele reagindo aí, né, ele respondendo um tipo de comentário, e eu fiquei desapontado, sabe? Aí você fala assim, nossa, Lucas, por que você ficou desapontado, né? Eu ia perguntar isso aí mesmo, nossa. Desapontado de, eu não esperava isso, né, do Xandão. Não, cara, isso daí todo mundo tá sujeito. E quando eu falo todo mundo tá sujeito quando desvia os olhos de Cristo, né? Quando fica nessa ladainha de esquerda e direita, sendo que tudo isso não passa de um teatro. E o que acontece? O Xandão, cara, ele é um cara que ele faz vídeo aí, ele faz live aí, ele começa a falar sobre a lua, né? É como se a terra é plana, o homem não foi pra lua, tipo uns baratos desses, sabe? Então ele tem uma sabedoria de saber essas coisas, né? Vamos supor, né? Saber essas coisas, sendo que ele não consegue perceber nem dentro do próprio país, né? Ele não consegue discernir nem o que tá acontecendo dentro do próprio país, dentro do próprio planeta, de que essa política, né, sobre o reino dividido, né, Xandão? Se você não leu esse versículo de Jesus, vai ler sobre o reino dividido, tá? A política, ela é um reino dividido. Então, quando você toma partido de um reino que já é dividido, você já é um derrotado, né? Jesus, ele veio pra libertar nós, certo? Eu vou ver o vídeo, não, certo? E depois eu vou continuar com o argumento, tá bom? Eu concordo com isso aí que ele tá falando. Agora, não entendi o que eu falei aqui que deixou ele ansioso, mas vamos ver, né? Às vezes eu posso ter me equivocado em alguma coisa, não sei qual que é o contexto. Tá bom? Mas que bom que o Trump taxou o Brasil. Patético o povo pagar 50% pra comprar eletrônico que nunca poderão ser produzidos no Brasil, porque a tecnologia custa trilhões. O Trump abaixa quando o Brasil abaixar, tá certo. Ô, John, você acabou de escutar o que eu falei aqui ou não, irmão? Sério mesmo? Você acha que é mais vantajoso? Você acha que é mais vantajoso o Brasil continuar sendo cadela dos Estados Unidos, dependente das tecnologias deles, enquanto que a gente é apenas um corredor de exportar minério bruto pra eles produzirem lá as coisas, em vez da gente fazer isso aqui? Você é tão contra o seu povo assim? Mano, tipo, então por que você mora no Brasil ainda? É mais fácil morar nos Estados Unidos, irmão. Não faz sentido isso. Cara, quando você entra nessa de geopolítica, esquerda e direita, né, e você passa a crer fielmente nisso, você já se plugou, né? Você já voltou pra Matrix, né? Se o Xandão em algum momento ele estava fora da Matrix, ele já entrou dentro da Matrix. Não. Eu entendo aqui o que você tá falando. Ele tá dizendo assim, o simples fato de você discutir essas coisas te coloca dentro da Matrix porque você, em tese, acredita que o certo será feito. Não. Quando eu faço aqui as minhas críticas sobre geopolítica, política, qualquer coisa que seja, eu falo sobre a perspectiva do correto, daquilo que deveria ser feito, mas sabendo que a perspectiva do correto é a palavra de Deus. A partir do momento que já está escrito lá na palavra de Deus que nós é carne, que até as nossas boas obras, né, são como um trapo de imundícia, né, de tão pecador que a gente é. Por isso que a gente precisa de Jesus. Ele veio para nos libertar, não dessa escravidão aqui, dessa fazenda que a gente vive, né, que existe o fazendeiro que engana a população de 4 em 4 anos, é um fazendeirinho. Que não será. Por exemplo, eu venho aqui e falo assim: Brasil é colônia de banqueiros. O Brasil é simplesmente uma cadela do exterior. Eu tô narrando um fato. O Brasil é, de fato, isso que eu acabei de falar. Existem soluções? Pedro, quando tava tendo a tempestade, vamos simular que tudo que a gente tá passando aqui na Terra é a tempestade, certo? Quando o Pedro ele botou a cabecinha ali para fora do barco, ele viu Jesus andando por cima do mar, né? Jesus em João 1, né, é retratado. Ele é retratado como tudo, o pão da vida, o verbo, a verdade, o caminho. Mas em João 1 em específico já começa assim, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é verbo? O verbo é a palavra em ação, a palavra em potência, certo? Então, se você crê em Cristo, você crê na sua palavra. E seguindo esse raciocínio, quando Pedro olhou para Cristo, qual que é a menção, qual que é a analogia, o que a Bíblia ela quis passar ali naquela mensagem? Que quando Pedro olhou para Jesus, ele olhou para a palavra. E tava tendo uma tempestade do caramba. Não vou nem mais falar Matrix, eu vou falar tempestade. Eu vou tratar a Matrix como tempestade, tá bom? Quando Pedro ele para, Jesus chama ele. Pedro não ficou assim, a princípio. Ai, caramba, olha essa Matrix, eu preciso parar no meio dessa tribulação, porque o mundo ele tá tribuloso. Política é pra dividir, é pra tirar nosso foco de Cristo, entendeu? Essa é a minha única mensagem, né, válida. Gente, política é pra tirar teu foco, foca na palavra. Então Pedro, ele viu a palavra em meio toda a tribulação, em meio toda a tempestade, ele foi na direção de Cristo, certo? Só que chegou um momento que ele olhou pra tempestade, né, ele meio que voltou pra Matrix.
Ele voltou. Não sei se voltou pra avisar, não sei pra que ele voltou, certo? Ele voltou. Quando ele volta pra Matrix ali, ele tira o olho da palavra, ele tirou o olho da palavra, Jesus é o verbo. Ele afundou. Agora eu não sei o que Pedro tava pensando. Caramba, eu tô por cima da água, caramba, tem uma tempestade. Simplesmente ele tirou o olho da palavra. Não importa o que tá acontecendo à sua volta. Se foque na palavra de Deus. Esse é o objetivo. Legal? Então assim, quando a gente larga, assim, e começa a falar assim, pô, esse tal político aqui ia trazer paz pro mundo. Pô, esse tal político aqui ia melhorar o Brasil. Tá escrito na Bíblia que até o final dos tempos mesmo, até acabar tudo, não vai dar certo. Ah, Lucas, então é por que não vai dar certo? Você não vai fazer nada? Eu vou fazer. Eu vou entregar a palavra. A palavra. Agora, se eu ficar explicando assim, ó, essa calça aqui é do diabo. Ah, isso aqui é marca do diabo. Ah, isso aqui, eles estão sempre lançando marca nova. E eu vou estar sempre de olho na Matrix. E a palavra fica como? Eu tô tirando o meu olho da palavra para ficar prestando atenção no inimigo. O que o inimigo tá fazendo? Você tá entendendo? Então assim, com o discernimento da palavra, se você focar na palavra, né, você não vai ter tempo pra ficar, tipo, argumentando as coisas do mundo, certo? Ah, irmão, eu tô te alertando ali, que ali o diabo tá ali, o diabo, vamos dar exemplo, criou aquele filme, criou aquela rua, criou aquilo. Eu pensava também dessa forma, entendeu? Só que a pessoa, se ela conhecer a palavra de Deus, automaticamente ela vai olhar pra um filme e ela vai ver que é satânico. Você entendeu? Então é mais fácil ensinar a palavra do que ficar assim, mano, esse quadro aqui eu acho que tem mensagem subliminar. Você tá entendendo? Por quê? É mais fácil ensinar a palavra. Porque se a pessoa entender a palavra, ela não vai precisar de mim pra ficar explicando se no quadro tem capeta ou não, se no filme tem diabo ou não, porque ela já vai saber, ela vai ser liberta. Mas se eu ficar sempre entrando nessa Matrix, as pessoas vão estar sempre dependendo de mim, não de Deus, pra descobrir a verdade. Tá entendendo? É a mesma coisa que acontece nas igrejas. As pessoas ficam na dependência só do pastor. Então, se o pastor pegar mentira, né, aquela pessoa ela vai viver na mentira e ela vai viver escrava do pastor. Porque ela vai pensar assim, nossa, o pastor é o detentor da verdade. Tipo, Cristo fala muito com ele. Sendo que Cristo tem o poder de falar com todo mundo. Basta a pessoa focar na palavra. Mas se eu ficar olhando pra Matrix e ficar explicando a Matrix para as pessoas vão falar, nossa, eu preciso me agarrar no Lucas porque ele tem a cereja do bolo. Não, as pessoas não têm que se agarrar em mim. As pessoas têm que se agarrar em Cristo, entendeu? Então eu tenho que ser porta-voz de Cristo, não porta-voz do que a Matrix faz ou deixou de fazer, ou o governo quer ser bom ou deixou de ser bom. Você entendeu por que eu falei que você tá preso na Matrix, tá plugado? Você entendeu? Eu não tô aqui pra brigar com você, te destruir. Não, jamais. Deus me livre, eu não quero isso. Eu simplesmente falei assim, irmão, isso daí é perca de tempo. Realmente é perca de tempo, entendeu? Falar de Jesus, foca em Jesus. Ah, mas eu já levo, tá, uns versículos aqui, tal. Não, mano, deixa Deus te usar mais, entendeu? Deixa Deus te usar mais, ele vai te usar, entendeu? É sobre isso, eu não tô querendo brigar, entendeu? Nem nada do tipo. Se transpareceu isso, me perdoa do fundo do meu coração mesmo. Para deixar de ser isso? Sim. Mas essas soluções serão aplicadas por alguém? Não, não temos isso no cenário. Não temos. Porque o poder, ele corrompe o ser humano. O próprio sistema não deixaria ninguém chegar. Você acabou de falar, o poder corrompe o ser humano. Ah, mas Dr. Enéas era um homem de Deus. Ia dar certo o Brasil. Ia dar certo o mundo. Vamos dar um exemplo, né? Ah, Donald Trump vai salvar o mundo. Tá escrito na Bíblia, quando surgir esse cara, é engano. O homem é corrompido, o homem tem pecado. Jesus, ele veio na sua primeira vinda para tirar o povo da escravidão espiritual. O povo era cativo espiritualmente. Foi por isso que o povo judeu não aceitou, porque eles estavam esperando um guerreiro, né? Um cara que ia tirar eles da opressão de Roma, que ia mandar no mundo. Não é à toa que Jesus é tentado no deserto, ele é tentado. O diabo tenta ele oferecendo os reinos. Você tá entendendo? Por quê? Porque o diabo ia dar para ele aquilo que o judeu também queria. Um líder que ia governar o mundo. Só que um mundo onde ninguém queria ser liberto espiritualmente. Que adianta ter um líder no mundo que governa o mundo, traz uma paz, que é uma falsa paz? Porque se as pessoas não estão libertas espiritualmente e têm uma paz, alguma coisa tem. Ou é uma paz por medo, ou é uma paz por imposição, igual o Donald Trump tá fazendo. Você tá entendendo por que eu tô falando que eu me despluguei da Matrix e você ainda tá na Matrix? Você tá ainda olhando o cerealzinho e o café com leite, entendeu? Sendo que, tem que ser arroz e feijão agora não é mais tempo de café com leite, irmão. Não é mais tempo mais de cafezinho com leite, entendeu? Papinha de neném. Infelizmente, eu tô falando, não tô falando pra ofender, né? Não é mais momento de... Nós estávamos vivendo praticamente, com todo o respeito, praticamente, tá? Não estou afirmando, mas praticamente o período das 10 virgens, irmão, certo? Existia 10 virgens, 5 era prudente, tava de olho na palavra, e 5 não. Que acabou o azeite, a lamparina se apagou, ou seja, elas ficaram sem azeite, ele quer dizer unção, sem a palavra de Deus, sem aquela chama, você tá entendendo? Sendo que as 5 tinha, e elas foram pedir para as outras 5, as outras 5 falou, não tem como mais eu te passar isso, sabe por quê? Porque não é mais período, né, de cafezinho com leite, de papinha. Se você não buscou do jeito que dava, infelizmente, entendeu? Se eu for dar pra você, eu vou ficar sem. Por isso que Apocalipse também fala, aquele que tá limpo, limpe-se mais, aquele que tá sujo, suje-se mais. Aí você, infelizmente eu vou usar esse tema, aí você pode usar isso, né, de uma forma capciosa, pra tentar falar assim, então você não deve mais falar de Deus para ninguém, você não vai se preocupar com ninguém. Eu vou, é isso que eu tô fazendo.
entendendo? Não é à toa que eu respondi seu vídeo de uma forma mais bíblica, certo? Não de uma forma mais de Matrix, porque eu não tenho que olhar pra tempestade, irmão. O mundo tá aí, a tempestade tá aí, eu tenho que olhar pra Cristo. Ah, Lucas, mas você não vai avisar os outros? Vou, tô avisando, não tô? Tô explicando, não tô? Até a presidência da República para tomar essa decisão, né? Então, uma coisa é você entender quando eu tô narrando um problema da própria Matrix. Outra coisa é você me inserir nela, pensando que eu sou um elemento que acredita no que acontece nela. Eu não acredito. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Estão entendendo? Jesus não ficava falando assim na época dele, ó, aquela música ali, o diabo tá usando as pessoas naquela música. Ó, teve uma peça ali, ó, o diabo tá usando ali. Não tem nenhum versículo sobre isso. Tem só o versículo da mulher que adivinhava lá também, né? E falando que sobre as cidades que eram pagãs, tipo Sodoma e Gomorra, Babilônia, né? Nínive, que Jonas foi levado ali pra pedir pro povo se arrepender. Então a minha palavra, né, não é minha, é de Cristo que tá em mim. É sobre arrependimento. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ficar falando pros outros que certo filme, que terra é plana ou redonda, sendo que o principal é eu falar pro pessoal, gente, se arrependa, volta pra Cristo. Que adianta vocês saberem tudo isso e vocês esperarem a volta de Cristo, mas vocês voltaram pra Jesus, entendeu? É por isso que eu te respeito. Eu sei que você tem a sua forma, mas não foi uma forma de desrespeito que eu fiz. O vídeo eu sei que você sabe que não foi, que você não me questionou em nenhum momento sobre a falta de respeito, entendeu? Mas eu só tô dando um parecer, tá? Pro seu público, para as pessoas, não achar que eu tentei te diminuir, jamais. E outra, eu tenho que me diminuir. Quanto mais eu me diminuo, mais Deus me exalta, né? Não é os humilhados serão exaltados, é se humilha e você será exaltado, você tá entendendo? É tipo que nem no filme Matrix mesmo. Não tem uma hora lá que o Morfeu pega o Neo e eles plugam lá e entram na Matrix e o Morfeu começa a falar, ó, a Matrix funciona assim, assim, assado. Já se plugou na Matrix. Ele tá ali discorrendo sobre fatos da Matrix. Como ela funciona, quem que atua nela, o que que é o sistema, tá entendendo? Então quando eu venho aqui e falo de problemas do sistema, eu estou narrando fatos da própria Matrix. Mas não significa que eu tô plugado nela. Agora, parando pra pensar precisamente sobre essa questão de pertencer à Matrix, todos nós pertencemos a ela, porque estamos vivos, estamos aqui no mundo. Tá escrito, tem versículo falando que estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Isso é sair da Matrix, entendeu? Isso daí é o argumento de todo mundo que não quer, entre aspas, se desplugar da Matrix. Ó, eu não tô na Matrix, mas a gente tá no mundo, a gente tem que viver, ou a gente tem que correr atrás daquilo ou de outra coisa, entendeu? Esse é o argumento. Ah, você tá no mundo. As pessoas sempre usam esse argumento aqui, ó. Ah, você tá no mundo, você não usa celular, você não usa notebook, ah, você não vê televisão. Pô, você tá no mundo, pô, você vai deixar de... Você tá sendo hipócrita. As pessoas sempre usam esse argumento. Talvez ele venha usar também esse argumento. O único jeito de você não pertencer à Matrix é se você não fosse vivo. Se você fosse, sei lá, um anjo, um arcanjo, uma outra coisa, de outra hierarquia. Não, a gente é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Você tá entendendo? A gente morre pro mundo. O batismo é isso, morrer pro mundo. Você não compactua mais com essas coisas. Ah, aí as pessoas voltam mais uma vez, as pessoas vão falar, mas você tá compactuando, você tá usando o celular, você tá usando isso, você tá aqui. As pessoas confundem as coisas, né? Pô, o celular, ele tem o poder de me corromper? Tem o poder de me corromper, né? Ele tem o poder. Tem muita coisa dentro do celular que serve pra mim transmitir a palavra de Deus, mas também, se eu quiser, eu posso cair de uma hora pra outra. Tem sites aí, ainda mais hoje, né? Esses conteúdos que o pessoal anda fazendo, essas meninas vendendo isso, vendendo aquilo. O mundo tá podre, certo? Mas eu vou dar um exemplo. Eu vou perder muito meu tempo olhando assim, fazendo assim, gente, essas meninas isso. Não assisto o conteúdo delas. Ou é mais fácil eu levar a palavra de Deus, mostrando que Deus não se agrada disso, ao ponto de quando eles olharem esse tipo, eles identificarem que a menina já não tá fazendo algo pro espiritual dele, bem pro espiritual, entendeu? Porque se eu ficar nessa vibe, eu vou me tornar igual os, infelizmente, né, os lobos da última geração, né? As pessoas vão falar assim, quando eu quiser saber alguma coisa, eu vou correr lá no Lucas, mano. Porque o Lucas tem um segredo. Aí eu pego a Bíblia e falo, ó, o segredo é aqui, tó. Tu não precisa de mim, tu precisa da Bíblia. Tu precisa de mim pra descobrir nada. Tu precisa da Bíblia. Só que se eu tiver pego na matéria, eu tiver pego nesse mundo, plugado na Matrix, eu vou pensar assim, caramba, se eu entregar só a Bíblia, o pessoal vai saber da verdade e ninguém vai mais me procurar. Pô, meu engajamento vai cair. Pô, eu não vou mais ficar da hora. Porque eu vou estar plugado na Matrix. Você tá entendendo? Então é dessa forma que funciona. A gente tem que se desplugar. Esse mundo já é sobre o maligno, entendeu? Pertencência a outro plano, não esse que a gente vive. Enquanto nós estivermos vivos aqui nesse mundo, estamos na Matrix. Não interessa. Não interessa. O simples fato de eu estar aqui usando um computador que foi construído por alguém que manda no Brasil. É sério mesmo? Ele falou isso? Ele falou o que eu acabei de falar? Alguém que manda no Brasil, não. Mas empresas que são vendidas como cadelinhas pro exterior, tecnologia que foi fabricada lá fora, que gerou desemprego aqui no meu país, que gerou um prejuízo pra nós aqui, e eu estou usando isso aqui, eu tô sendo um elemento da Matrix. Não tô? Ó, eu uso celular. É isso mesmo? Eu uso aqui um controle pra ligar a luz, ó. Então, desse ponto de vista, eu tô na Matrix. Eu uso coisas da Matrix. Eu consumo alimentos do mercado.
namorado, eu ando de carro, eu dirijo, eu fui viajar. Então, as pessoas visam muito no material, entendeu? Quando você tá preso na Matrix, você usa argumentos materiais. Dê aquilo que é do espírito pra quem é do espírito e dê carne, né? Deixa a carne com aquilo que é da carne, né? Eu tô falando de coisa espiritual, não tô falando de coisa material. Eu usei até um exemplo de como uma pessoa, né, que tá presa na Matrix iria argumentar. Ó, tem um celular, tem isso, tem aquilo, por quê? Porque entende só da matéria, não entende do espiritual, infelizmente. Eu sou um elemento ativo na Matrix, sob essa perspectiva, certo? De atuação, de viver o cotidiano, porque eu tô aqui no mundo, eu tô vivo, pô. Então, quando eu tô morto, viu, rapaziada? Eu tô morto. O mundo, ele tá vivo, eu tô morto. eu faço comentários geopolíticos, não é porque eu acredito que alguém vai resolver o problema, porque eu sei que o único governo que vai resolver a situação do mundo é o de Arusha. Eu tô falando isso aqui na live tem muito tempo já, né? E eu concordo com você, cara. A respeito disso, eu concordo. Demais. Nesse quesito aí. Não falo sempre? Inclusive, a nossa descontentação com o mundo é gigantesca. Não só minha, mas de muitas pessoas que assistem a live. Então, o cara aqui, ele meio que confunde. Ele pensa que eu tô muito plugado na Matrix por eu abordar assuntos geopolíticos. Mas não, tá? Eu só tento falar o que é certo. Falo, ó. Tá, vamos dar um exemplo. Você tenta falar o que é certo, você aborda argumento geopolítico, na esperança do quê? Na esperança de um político? Se você acabou de falar que Jesus vai voltar, e o único governo que vai dar certo é esse, vai adiantar o quê? Você olhar pra pessoa e você falar, ó, isso daí não vira, não é legal, entendeu? Automaticamente, transparece que você tá esperando um político pra melhorar o Brasil, um político que vai arrumar tudo. E não tem, irmão. Mais uma vez eu tô batendo na tecla, e mais uma vez você pode me questionar. Ah, então você vai deixar de acreditar? Tá escrito na Bíblia, cara. A tendência é só piorar. Ah, então você não vai alertar as pessoas? Vou. Bíblia. Simplesmente Bíblia. Quem quiser achar eu um tolo, um bobo, um nerd, ou um cara que não vale nada por eu levar a palavra, pense. Antes de me odiar, odiar o Jesus primeiro. Então eu não ligo pra isso, não. Não sou apegado nessa matéria, entendeu? Nem no dinheiro, nem nada. Então, eu não faço... tô falando você, eu tô falando de mim, né? Eu não sou apegado a nada disso, não. Eu não tenho... Ah, você tem esperança no mundo? Não tenho. Eu não tenho. E nem por isso eu sou amargurado, eu sou feliz, porque eu fui liberto. Eu não tenho esperança no mundo, irmão. O mundo vai ser destruído, o mundo vai sofrer a ira de Deus. Só que o pessoal não entende isso, o pessoal tá preso na Matrix. E tem muita gente falando que não tá, porque o pessoal esquece desse detalhe, entendeu? Já tá lá, você vai pregar, as pessoas não vão ouvir, vão ser poucos. É por esses poucos que eu entrego a palavra. Por esses poucos. Se uma pessoa ouvir eu falando de Deus, ou 5, e as pessoas se entregar para Cristo depois dessa palavra, amém. Só que de uma forma correta. De uma forma que vai abrir os olhos, não, certo? Jogar areia. Jesus fala, antes de tirar o argueiro do olho do irmão, arranca o argueiro do seu próprio olho. Se eu tiver com o argueiro no meu próprio olho, eu vou tentar arrancar do irmão, ferrou. Eu vou zoar mais ainda o olho das pessoas, certo? Se eu for ficar entregando só tempestade pras pessoas, eu vou esquecer de Cristo. Esquecer de andar por cima das águas. Ó, geopoliticamente falando, na minha opinião, isso aqui é errado. Deveria ser assim, ponto. Fique de novo, né? Ao ponto de não perceber que tudo isso não passa de um teatro. Tá, meu cara? Caramba! Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Mas detalhe, mano, um detalhe. Elas olham, cara, elas olham e vão te... Ah, meu Deus do céu. Pô, uma coisa, se você tivesse falado assim, ó, que bom que o Trump taxou porque esse povo é gado, é burro e eles acreditam em esquerda e direita, pô, aí eu ia concordar, ah, verdade, o povo tem que se lascar mesmo. Mas agora, por essas razões aqui, por você ser mais pró-Estados Aqui você tava legal falando. Unidos do que pró o seu próprio país, onde a sua cultura tá enraizada. Qual é a diferença? Aqui já não. A sua cultura tá enraizada. Xandão, pelo amor de Deus, fala qual que é a cultura brasileira. Por favor, se você estiver vendo esse vídeo, cita qual que é a cultura brasileira. Funk, pagode, samba, né? Qual que é a cultura brasileira? O que que o funk tem de bom pras pessoas? Essa cultura maravilhosa, linda. O que que o funk gerou pra adolescência? Fala, é considerado como cultura. Então quando você dá um argumento desse sobre a pessoa se apegar no país por causa da cultura, tudo bem, vai falar da comida, vai falar dos lugares, né, das praias, pô... Mas o mundo já soube o maligno, irmão. É isso que a gente tem que entender. Não é papo de gente amargurada. É papo de gente que tá feliz, que tá liberta. Entendeu? Ah, se eu tô Lucas, você tá liberto porque você tá perdendo tempo com o Xandão, cara. Não, só fiz um react do vídeo dele, pô, explicando. Mas ele me respondeu, eu também tenho direito à resposta e é meu último vídeo. Se ele me responder mais uma vez, eu não vou, por causa que eu acho errado. Entendeu? Vai soar, vai transparecer como se eu estivesse querendo competir com ele. Isso daqui não é uma competição. Isso daqui não é luta. Eu vou estar lutando contra um irmão. Você é louco? Não existe isso. Entendeu? Ele tem um público dele ali, certo? Ele batalhou, ele cresceu levando provavelmente o reino da forma dele, e eu não quero usufruir de nada disso, né? De números e números e números. Eu quero só entregar a palavra de Deus, entendeu? Só isso. Quero fama, não quero nada. E não tô dizendo que o Xandão queira também fama, nem nada disso, tá? Tô dizendo de mim agora. Ele saber que quem acredita em esquerda e direita é burro, entre ele se importar com quem tá defendendo os Estados Unidos ou o Brasil. Ó, tem diferença. Isso daí tem diferença. Claro que tem diferença. Quem não defende o Brasil não é patriota. Nem esse próprio país é patriota, cara. Entendeu? Não,
Não, a definição de patriota, inclusive, já nem interessa mais, porque os bolsominions se definem como patriotas e estão longe de ser isso. Não. Tem diferença sim. Deixa eu explicar uma coisa. Independentemente de você entender que você tá numa Matrix ou não, você ser uma pessoa que não defende e que não luta em prol do que é certo, mesmo sabendo que o certo não irá se concretizar, porque estamos nesse mundo maligno, isso daí traz prejuízo pra sua própria vida também. Você fica mais desesperançoso, você fica um cara mais amargurado. Aí, ó, não fica. Acabei de falar também sobre uma pessoa amargurada. Não fica. É Deus, rapaziada, que tá falando. É Deus, entendeu? É Deus. Não é eu sou Deus, não. É Deus que tá falando. É a palavra de Deus, que eu tô usando a palavra de Deus, entendeu? O que é a Matrix? A Matrix é a tumba que Lázaro tava. Jesus entrou dentro da tumba para tirar Lázaro? Ou Jesus gritou de lá de fora, Lázaro, saia para fora? Jesus poderia entrar lá dentro e buscar Lázaro. Não poderia? Jesus poderia, não poderia? Ele gritou de lá de fora, mano. Entendeu? Eu não preciso ficar olhando para dentro da tumba, né? E explicar, ó, a tumba é ruim, ó, a morte não sei o que. Jesus não foi até o inferno, né? Se bem que ele tem uma passagem que ele fala do Hades, né? Mas Jesus ele não foi lá e ficou falando, gente, ó, o inferno, isso. Ele explicou, vai ter lago de enxofre, e falou no final que Deus lançaria até o inferno, né? No lago de fogo. Então, assim, qual que é a mensagem da Matrix, cara? Gente, é a palavra de Deus, a palavra ela gritou, ó, saia para fora, saia. Ele poderia ter entrado dentro da tumba lá e tirado Lázaro, mas não fez isso. Entendeu? Você passa a desacreditar até de coisas boas que você pode fazer. Quando eu venho aqui... A única coisa boa que eu posso fazer, isso é bíblico, é levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus, seguir ela. Se a palavra de Deus tá falando pra mim alimentar o pobre. Hospedar o estrangeiro, hospedar. Coisa que o Trump tá fazendo contra, né? Então é o seguinte, eu tenho que hospedar o estrangeiro, eu tenho que alimentar, né, as pessoas ali. Porém, a palavra de Deus está acima de tudo, ela é mais importante que tudo. No deserto, Jesus prova, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a partir do momento que eu ficar preso na matéria, porque quando a Matrix é atraente, meu. A gente começa a olhar para ela, a gente entra nela, quando a gente vai ver, a gente não saiu dela e tá ali, ó, cercado dela, voltando pros mesmos negócios, mesmos assuntos. Deus fala, fuja da aparência do mal. Eu não tenho que parar, olhar o mal e ficar falando, ó, é o mal, gente, é o mal, não fuja, eu não quero nem saber. Eu vou levar a palavra de Deus, porque quem for inteligente absorver a palavra de Deus e o Espírito Santo revelar, essa pessoa, quando ela vê o mal, também ela vai identificar. Ela não vai precisar de mim pra ficar falando, aquilo ali é mal, aquilo ali é... Já tem a palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho que entregar a palavra, entendeu? E de acordo com a palavra, mal é isso. Já tá tudo ali, né? Codificado pros humildes, pros simples, pros limpos, né? Que se limpa ali de coração, pros pequeninos, né? O Espírito Santo revela que ele tá de coração aberto, pra quem lê ali, mesmo que seja decodificado ali, né? Mesmo que seja criptografada aquela mensagem, bater o olho e falar, agora eu tô tendo um discernimento do que é bom e do que é ruim, cara. Meus olhos foram abertos, olha, preciso renunciar a isso. Tem um rolezinho ali, não me convém. Tudo é melício, mas nem tudo me convém. Não vou. Tem uma bebida aqui, não quero também. Tem um baratinho ali, não vou. Por quê? Porque a pessoa se apegou na palavra. Do quê? De Deus, não na minha. Tudo que eu tô falando, pesquise. Começa daí, pesquisa. Falo que nós temos que lutar pelo nosso país, é pro nosso povo se libertar. Inclusive dessa matrix de esquerda e direita. Quando eu digo que a pessoa tem que ser nacionalista e defendermos aqui a nossa expansão do parque industrial energético... Então vamos lá. O cara que saiu da Matrix, que não tá plugado, ele acabou de falar algo, certo? Que inclui o desenvolvimento de novas usinas, novas peças, novas engrenagens, novas pessoas. Se na Matrix as pessoas são usadas como bateria, isso daí seria um papo de quem quer te libertar ou ser um papo de quem quer te escravizar? Não, mas é pra ter mais energia. Vai chegar um momento, que não vai ter pra onde correr. Tá, mas a gente tem que empurrar com a barriga. Entendi, tá certo. As pessoas não querem saber disso, é isso que eu tô falando. Mais uma vez, pode ser usado contra mim esse argumento. Então as pessoas não querem saber disso e não vai falar? Não, vou falar da palavra de Deus. Porque as pessoas mesmo vão saber, através da palavra. Lucas, mas ninguém quer saber da palavra. A palavra não gera tanto impacto, né? Tem gente que é assim, tô falando você. Poxa, se a palavra não gerou impacto dessa pobre alma, infelizmente, entendeu? Eu sei que Deus usou uma sarça ardente ali, né, pra chamar Moisés através da curiosidade. E deu certo demais, né? Deus é onisciência. Teria como dar errado? Mas Deus é Deus, né? A gente é ser humano. Vai a gente tentar tacar fogo numa árvore pra tentar chamar atenção. Além de arder, queimar, vai queimar a casa, vai virar um escândalo. Então tem coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, porque é bizarro. Defendermos a nossa produção de tecnologia, caminharmos com os nossos próprios pés, eu estou fazendo uma proposta de revolução. É a tecnologia que vai trazer a marca. Você acha que não vai viver mais 1000 anos? Você acha que a gente vai viver, a raça humana vai viver mais 100 anos sem Jesus voltar? Jesus vai voltar muito antes. Olha os acordos de paz sendo feitos. Para isso Deus mandou a gente olhar. Olha os acordos de paz
que estão sendo feitos, acordos de Abraão. Olha o terceiro templo, Israel, quase sendo construído. Olha surgindo um pequeno chifre, surgiu já, né? Falando que veio trazer paz e segurança, que se fosse possível ele traria paz em 24 horas num suposto país. E isso a gente tem que olhar. É essa mensagem que a gente tem que passar para as pessoas e vir com as escrituras. De ideias para as pessoas, para que elas saiam de uma mentira. E toda vez que a gente sai de uma mentira e pisa numa verdade, nós somos menos manipulados pela Matrix do que antes. Entendeu? É por isso que eu falo. Então, tudo que eu abordo aqui nessa live é de extrema importância. Quando eu chego aqui e falo pra vocês, a teoria da evolução de Darwin é satânica, é pra te desaproximar do Criador. Tá certo? Tá certo. Vai falar, Xandão, mas o que adianta você ficar querendo explicar isso pras pessoas que não estão nem preocupadas? Ué, quem não tá preocupado, tudo bem, mas aqueles que estão preocupados, quando entendem esse fato de que essa teoria é satânica e faz você desacreditar em Deus, essa pessoa, ela melhora. Porque ela pisa no território da verdade. Ela entende que não, existe um Deus que criou tudo isso daqui. Tem propósito pra vida dela. Olha como que isso traz sentido pra vida dela. Então isso ajuda ela na caminhada, certo? Geopolítica e política é a mesma coisa. Se eu venho aqui todo santo dia e falo, ó, esquerda e direita é uma farsa. Você... A única coisa que Jesus mandou a gente fazer, gente, ir de pregar o evangelho. A partir do momento que eu não tô pregando o evangelho, tô falando outra coisa, cara, essa obra já tá sendo como trapo de imundícia, infelizmente. Porque a pessoa não caiu nesse argumento aqui, ela acreditou, mas amanhã o sistema cria um novo argumento, cria uma nova modalidade de pecado, cada dia se inventa um pecado novo, cada dia mudam as leis a favores do pecado, e a gente fica, tipo, olhando pra esses pecados que são criados, né? Como assim olhando pra esses pecados? Ah, inventou um certo tipo de coisa ali. Ó, gente, toma cuidado. Não, leva a palavra de Deus pra pessoa, porque se ela tiver o discernimento da palavra, ela mesmo vai bater o olho e vai ver que aquilo ali é pecado, entendeu? Ela mesmo. Você tem que ser uma pessoa que defende o que tem valor real. Sua família, seus filhos, ser um provedor. O que tem valor real é minha salvação, certo? A palavra de Deus disse assim que a palavra de Deus, Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada, né? Por que ele não veio trazer essa paz, essa espada? Tem gente que acha assim que aqui Jesus veio trazer guerra. Não, calma, não é essa guerra material, é espiritual, certo? A partir do momento que a sua família, ela não crê em Cristo da forma que você crê e ainda ela tenta te impedir, ela já não é mais tua família, ela é tua inimiga. Então assim, eu sou a favor da minha família, não, eu sou a favor de Cristo, da minha salvação. Jesus mesmo disse, falaram assim, uma hora falaram assim para Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali te esperando, estão te chamando ali. Jesus falou assim, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu pai. O próprio Jesus, então, já deixou bem claro para a própria família dele. Ó, sou a favor do meu pai, viu? Se vocês não estiverem no caminho de Deus, eu sou a favor dessa família, não. Porque meus irmãos e minha mãe é tudo aquele que faz a vontade do meu pai. Então, entendeu? Você vê nesses argumentos aí, cara. E ainda tem ali É igual o Neo, no último filme, já que estamos falando de Matrix. O Neo, quando ele, no Matrix 4 ali, né? Que ele volta ali ele sai da Matrix, ele fica contaminado ali com a sequela, que ele tem que lutar, porque senão ele vai apagar lá. Bem no começo do filme, quando ele é libertado. É tipo isso, cara. Eu sei que, cara, é chato eu ficar fazendo vídeo falando. Eu sei que incomoda, mas que o espírito venha sobressair, cara. Eu não tô falando, você tá errado, você é um herege, você vai pro inferno porque você tá fazendo isso. Não, nunca nessa vida. Quem sou eu? Não tenho nenhum direito de falar isso. Eu simplesmente tô falando assim, cara, o caminho não é assim. Defender o seu próprio parque industrial do seu país, defender um governo correto, por mais que você saiba que não vai acontecer, mas temos que defender o correto, certo? Ordem. Não, defender um governo correto, não. O governo correto é de Cristo. Você acabou de dizer que Jesus era o governo correto. Então, você tá vendo como você tá plugado na Matrix? Você tá querendo defender um governo que você acha que é correto. Não tem, irmão. Não tem. É isso que você tem que acreditar. Não tem, entendeu? Não tem. E quando eu falei no vídeo aqui, né? Por que Jesus não libertou o povo de Roma? Eu não tava zoando ou fazendo pouco caso. Eu tava questionando pra ver se a sua mente trabalhava. Mas a sua mente não trabalhou, porque você não entendeu a mensagem. E eu dei a resposta logo em seguida, que é pra libertação espiritual. Por causa que, se ele tivesse libertado o judeu do povo romano, o judeu não queria dividir. O judeu não quer dividir esse Messias dele com os outros povos. O judeu não quer. O judeu não quer, irmão. O judeu ortodoxo não quer dividir o Messias dele com o mundo. É como se fosse ficar só uma nação dominando o mundo todo. Aí o Pai Celestial falou, vai lá e liberta esse povo. Até eles precisam da graça. Até eles precisam reconhecer que eles são nu. Aquele que se desviou, porque existia, presta atenção, existia 12 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? E até mesmo a tribo de Levi ali, que não tinha terra ali, ficava por ali, né? Eles ficavam junto, cara, né? E as 9 tribos, eu não vou usar 10, eu não vou incluir a de Levi. E as 9 tribos se afastou, aí criou um reino, o reino de Judá, o reino de Israel. Se dividiu. Por quê? Por causa do pecado, por causa da nudez. 9 tribos tava errando. As 3 ali ficou em comunhão. Deus falou, você, né? Uma situação para separar aí, porque senão vai contaminar tudo. Só que Deus, ao separar, também fez uma promessa, que a salvação viria do judeu para resgatar aquelas 9 tribos. Quando o Messias veio, o judeu entendeu o quê? Se você olhar para a história de Jacó, você vai entender o casamento de Lia com Raquel, tá? Quando veio o Messias, o judeu olhou e falou assim, cara, não quero.
Pô, vou dividir com aquele ali que é pecador? Pô, eu fiz sacrifício. Pô, eu mereço. É aí que entra a lei do mérito, entendeu? O judeu se olhou no mérito de ter o Messias só pra ele. Não, eu tenho porque eu mereço. Quantas pessoas é assim? Não, eu acordo cedo. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Deus tem que me honrar. Oh, nós é falho, miserável, pecador, não tem que honrar nós em nada. Um bandido da cruz usa esse mesmo argumento. Se tu é o Messias, saia daí, né? Saia daí, desça daí, se salve e salve nós. E o outro foi humilde. Não, a gente merece estar aqui. A gente é falho, miserável, pecador. Ele não merecia estar aqui. Senhor, se lembra de mim no teu reino? Humilde, ó. Jesus hoje mesmo será comigo no paraíso. Então você entra no mérito. Quando o Messias veio, o judeu olhou e falou, o judeu sabe que Jesus é o Messias. Só não aceitou porque, nossa, é um herege. O judeu olhava Jesus como um herege, um falso profeta, porque Jesus ele transformava. Quando ele viu que Jesus estava resgatando o povo de volta, né, por caminho do Pai, para poder governar, né, tudo, o povo judeu falou, opa, peraí, não vai dividir, não, esse Messias, não. Além do povo judeu não querer se vestir com as vestes do Cordeiro, né, achando que já tinham vestes por fazer sacrifício, por não ter se contaminado, por não ter se misturado, por não ter se casado com os outros povos, eles se sentiram dignos. E a pior coisa é quando a gente se sente digno. Pior coisa é quando a gente se sente digno, sabia? Então tá aí, pô. Então o que aconteceu? Levaram lá Jesus pra cruz, fizeram a panelinha deles lá, levaram, só que esse evangelho, né, foi passado pro mundo todo, porque o mundo todo precisa de uma libertação espiritual para na vinda de Cristo, e Cristo deu tempo, viu? Cristo deu tempo pro povo se converter, porque quando Cristo voltar, Cristo vai governar. Então até lá, nenhum líder pode dar certo, por causa do pecado, porque é corrompido, e porque o mundo está deitado sobre o maligno. Por mais que Jesus morreu pelo pecado e levou nossas dores, nossas enfermidades, nosso pecado, o pecado tá aqui ainda. Só que você hoje tem um discernimento para ver o que é pecado e o que não é. Tá entendendo? A linha de raciocínio? Essa é a linha de raciocínio. Então quando o povo judeu ele olhou e viu ali que Jesus estava resgatando, e viu que Jesus estava tratando o povo judeu, tipo assim, botando eles em pé de igualdade, dizendo assim, pô, você também é nu, você precisa da graça, né? Você precisa me aceitar, você precisa entender que eu tô revelando aqui a profunda lei, né? Jesus é a própria lei, Jesus é Gênesis e Apocalipse, ele é o verbo. O judeu não aceitou, falou, não, a gente quer reinar. Um pensamento egoísta. Mesma coisa quando você dá ali uma roupa pra uma criança rica. Por isso que Jesus fala a parábola do rico e do Lázaro. Mesma coisa quando Jesus entrega ali uma roupa pra uma pessoa que é rica. A pessoa rica vai olhar e falar, ah, achei que era um carrinho, um brinquedo. Por quê? Porque ela tá olhando pra ela e ela tá vendo veste. Às vezes a veste tá até ruim, ela não se preocupa. Mas vai dar uma roupa pra uma criança pobre pra você ver. Dá uma roupa pra uma criança pobre. Criança que tá com a roupa rasgada pra você ver. A criança que às vezes não tem nem a parte de cima pra vestir. Fica com barrigão de fora, de verme. Vai dar uma roupa pra essa criança. Vai ficar feliz, vai tratar como se fosse um brinquedo, um melhor presente. Então foi isso que aconteceu com nós. Quando a gente viu a veste do Cordeiro, a gente falou, mano, a gente é pobre, nu, pecador. A gente já reconheceu de imediato que a gente precisava de Cristo. Já o judeu não. Ah, eu tenho veste. Eu não preciso dessa veste, eu já tenho. Mas por que você tem veste? Porque eu sacrifico. Deus me reveste. Eu me sacrifico. Aí então quer ver se é melhor obedecer do que sacrificar? É por isso que eu tô falando que há aí um plugamento da Matrix, certo? Em você. Não pra te diminuir, certo? E outra, você não tem nem culpa, irmão. Por isso que eu falei no começo desse meu vídeo que eu tava reagindo. Pô, caramba, o Xandão deu uma voltada pra Matrix, hein? Voltou pra Matrix. Tava saindo, deu uma voltada, deu uma plugada. Você entendeu? Eu não sei nem se você vai ver esse vídeo todo. Vou até acelerar esse vídeo, sabe? E você veja, não pra reagir pras pessoas, se quiser. Veja em oculto, que é em oculto que o pai vai te ouvir, tá bom? Eu tô fazendo aqui, né? Porque não dá pra eu te mandar no PV, certo? Mas não é pra te atacar não, irmão. Tá maluco? Jamais. Minha intenção não é te atacar não. Respeito, uma lei que funcione de modo correto, minimamente que seja. Temos que defender sempre e nos posicionarmos, acredito eu, em prol da verdade, porque é a verdade que liberta. E ela só vem através de um determinado conhecimento. A verdade é Jesus, irmão. A verdade é Jesus. Jesus é a palavra liberta. É a única forma. A única forma de você ser liberta é Jesus. A palavra dele. A minha palavra eu só vou confundir. Agora a palavra de Cristo é a Bíblia. Se a gente usar a Bíblia, a gente somos instrumentos, somos o corpo de Cristo. O Cristo é a cabeça, já é bem retratado isso, já é bem relatado. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. O corpo faz o quê? Leva a cabeça, leva a palavra. Se eu sou o corpo de Cristo e eu tô falando por conta própria, né, eu tô dando minha opinião, eu já não sou mais o corpo de Cristo, eu sou meu próprio corpo. E se eu sou meu próprio corpo, eu tô sujeito aos tropeços, eu tô sujeito a falar asneira, a errar, a cair, a tropeçar, a magoar, a ofender, né? Carnalmente, né? Porque também se você fala do espírito pra carne, a carne treme, a carne se ofende, a palavra de Deus confronta também, né? Só que o fardo é suave e leve. Então, se simplesmente eu ligar o foda-se pra tudo isso, eu vou simplesmente fazer uma live, Ele tá vendo como ele não entendeu? Ele ainda tá interpretando que eu tô tacando o dane-se pra tudo. Ele tá entendendo que eu falei pra ele tacar o dane-se, não é? Mas tá bom. Não nada, só falando de porcariada. Eu posso fazer isso aí. E às vezes eu faço, porque é maçante, né, o assunto de política. Isso suga a nossa energia. Falar contra as fraudes... além de sugar nossa energia, né, aí a carne se sobressai, né, às vezes, porque você começa a tomar... Não que eu ligue pra isso, você começa a tomar hate, suas views começam a cair, porque você, aos olhos das pessoas, começa a se tornar uma pessoa chata, né, uma pessoa que só tá falando daquilo. As pessoas começam a te... Sei lá,
vamos dizer assim, né? Pra carne é ruim, né? Pra carne é ruim, porque a relevância cai. Do mundo e se posicionar como eu me posiciono aqui, tendo o canal podado, totalmente contra a maré do mundo, tem consequências negativas pra mim e pra quem assiste, porque as pessoas que estão aqui assistindo também, e elas vão aprendendo, absorvendo essas informações, elas percebem que o mundo não passa de uma farsa, e isso às vezes acaba sugando nossa energia, deixa a gente meio pra baixo, mas faz parte. O importante é ter Deus no coração, né? Então a gente tem que falar a verdade. Temos que lutar por um ideal, por mais que ele seja impossível de ser atingido. Eu acredito nisso aí. Minha verdade é Cristo. Minha verdade é Cristo, né? Eu me apeguei nessa verdade. E a sua também é, eu percebo. Mas a partir do momento que eu acho que a minha verdade é outra coisa, tipo assim, minha verdade é achar que essa calça aqui tá com uma costura que é do 666, aí já é especulação, não é verdade, né? Aí é teoria, aí é achismo, né? Aí é uma verdade que surgiu na minha cabeça, a verdade da carne, né? Eu sou patriota aqui, jurar uma bandeira? Não, meu juramento é por Cristo. Quando eu falo assim que Cristo é o meu único suficiente salvador, né? Eu já tenho que... Mas você jurar por Cristo é jurar pela verdade. Quando você defende um posicionamento verdadeiro, legítimo, coerente, você tá indiretamente junto com o Criador. Você tá defendendo uma verdade. Se eu venho aqui pra você e defendo a seguinte posição: olha, nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública, nós temos que mexer na taxa de juros do país, porque isso está gerando desemprego, o país não está se industrializando, pessoas estão morrendo de fome por isso, e temos que resolver esse problema. Isso não é uma coisa legítima? A oposição. É uma coisa legítima, eu concordo. Legítima até demais, né? Só que é aquele ditado, né? Cristo, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém, sabe? Ele não interfere. Então, assim, eu tenho que levar a palavra de Deus e a pessoa se sensibilizar, ela ser convencida pelo Espírito Santo. A partir do momento que eu empurro a goela abaixo, né, nas pessoas, o que eu acho que é verdade, o que eu acho que Deus está se agradando, aí além de eu estar tentando tomar o lugar de Cristo, né, indiretamente, não conscientemente, tá bom? Eu tô botando areia nos olhos das pessoas. Os caras não é uma coisa verdadeira? Correta? Que deveria acontecer? Analfabetismo funcional. Entendeu? É óbvio que Jesus quer que as pessoas não passem fome. Ele não quer que crianças morram de fome do jeito que estão morrendo. Lutar por uma verdade que vai beneficiar a maioria, isso é uma atitude honrada, correta. Vamos dar um exemplo, Xandão. Jesus, ele não quer que as pessoas passem fome, certo? O anticristo, ele vai vir e quem não tiver sua marca não vai poder comprar e nem vender, certo? Aí, um exemplo agora. Coisa do falho homem, do pecador aqui. Vamos supor que o anticristo, ele cria uma renda básica universal através disso. Só que as pessoas só vão ter se ela tiver a marca. O anticristo, ele vai acabar com a fome ou não? Vai acabar com a fome. Então, o anticristo é bom ou ele é ruim? Se ele acabou com a fome? Não, espero que você não pegue esse trecho pra distorcer dizendo que eu tô elogiando o anticristo, né? Você não ia fazer isso, jamais, mas eu já tô deixando avisado. O anticristo é ruim, cara. Entendeu? Jesus não quer que ninguém passe fome, mas às vezes as pessoas... O mundo vai passar fome, irmão. O mundo vai passar fome porque ninguém quer ouvir a palavra de Deus. E sabe qual é a pior fome que você pode passar? A fome da palavra de Deus. A fome de comer o pão, entendeu? Porque o pão tá vindo todo dia, batendo na porta das pessoas diariamente, o pão da vida. E as pessoas estão rejeitando, entendeu? Então, assim, às vezes eu posso dar um saco de pão pra pessoa todo dia, certo? É uma boa obra? É uma boa obra. Mas se eu tiver em falta com o pão da vida, de entregar o pão da vida pras pessoas, você sabe o que é o pão da vida, né? Então, de entregar o pão da vida pras pessoas, eu já vou estar em falta com Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, irmão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu sei também que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra é morta. Então a gente tem que levar o evangelho e viver. Levar o evangelho e viver, certo? Não ficar, tipo, sei lá mano. Quantos e quantos por aí, né? Fala de Deus, mas, pô, não dá nem bom dia pro vizinho, cara. Não dá nem uma paz do Senhor pra ninguém. Não vê um mendigo na rua, finge que não viu. Porque tá bitolado com as coisas do dia a dia, né? Tá plugado na Matrix, sabe? Então, assim, Jesus, ele não quer que as pessoas passem fome, mas... Se for necessário as pessoas passarem fome para não negar sua palavra, Jesus está de acordo com a fome física. Você entendeu? Extremamente correto. Por exemplo, o que o Felca fez de expor aquilo lá do Ítalo Santos é uma atitude honrada e correta. Segundo o que o cara tá falando aqui, então não vale a pena, porque aquilo faz parte da Matrix. É verdade. Tá distorcendo tudo que eu falei, né? É assim mesmo. A carne, quando entra em conflito com a palavra, tem muita coisa que você entendeu e muita coisa que você não entendeu. Eu não sei se atingiu, se te magoou. O cara aqui tá falando que não vale a pena viver. Daqui a pouco você vai falar assim, o cara tá falando pra você ficar deitado no chão aí, não trabalhar mais. Daqui a pouco você vai usar esse argumento, cara, infelizmente. Ser cristão, Xandão, não é fácil, irmão. Não é fácil. Se fosse fácil, o mundo se convertia, tá bom? Ser cristão é ser perseguido, é pedrada, paulada, é ser chamado de louco. O mundo vai te odiar porque odiou Cristo primeiro. Se o mundo não tá te odiando, irmão, o mundo tá te idolatrando, tá te venerando, Xandão God, Xandão Deus. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Tem alguma coisa errada. O evangelho tá meio que distorcido, sabe? Igual as igrejas que tá tudo cheio aí, irmão. Infelizmente, é o evangelho que as pessoas querem ouvir, o que convém. As pessoas querem ouvir mesmo, as pessoas gostam de uma teoria, cara. Meu, aquela roupa ali foi criada pelo Toninho do Diabo, meu. Só que só eu sei.
sabe? Aí as pessoas gostam disso, as pessoas amam isso, cara. As pessoas admiram isso. As pessoas, sabe? É apegada nessas coisas. Aí quando começa a levar o reino, não fica um, hein? Não fica um. O reino verdadeiro, sabe? Porque se mataram os apóstolos por causa da palavra de Deus e crucificaram Jesus pela palavra verdadeira, você pode ver, ó, a igreja só parou de ser perseguida, irmão, por causa de Roma, quando ela se corrompeu. A igreja só parou de ser perseguida quando ela se tornou o opressor. Só que isso daí é pra poucos, né? Muitos falam até que é a história da carochinha, né? Que hoje em dia elas contam mais, entendeu? Então eu não sou contra você, não sou seu inimigo. Eu sei que você nunca falou isso aí aqui nesse vídeo aqui, até aqui, né, pelo menos. Então o vídeo tá longo, né? Mas eu vou continuar aqui. Faz parte da Matrix, mas não deixa de ser errado. Né? Então, não vamos deixar de falar aqui, de dar o nosso melhor pra defender a verdade, pra trazer um pouco de esperança pra esse mundo. A esperança é Cristo voltar. Se alguém tem esperança nesse mundo, vai cair no papo do anticristo, porque ele vai trazer uma falsa paz, rapaziada. É por isso que eu tô falando que o que o Xandão tá falando aí é perigoso, irmão. Ele tá te colocando aí uma esperança que não tem. Não tem, rapaziada, esperança. Não tem. E quando você vê uma esperança surgir e ela não virar do céu, Jesus fala assim, ó, mantenha-se em Jerusalém até que do alto venha um revestimento. Ele tá querendo dizer o quê? Rapaziada, leva só o evangelho e espalha, certo? Quem quiser, vem. Quem não quiser, não vem. Porque eu tô voltando. Ele falou assim, se passou 2000 anos, certo? Até então. Mas por quê? Porque no mundo não há esperança, não há esperança. Deus vai ter que tacar fogo em tudo isso aqui. Tá escrito lá que vai lavar com fogo isso aqui, entendeu? Então não há esperança no mundo. Então quando o Xandão fala, pra trazer um pouco de esperança pras pessoas, a minha esperança é Cristo. Não é minha esperança, eu vou lutar por um Brasil melhor. Não, não vou largar a mão, vou levar o evangelho. O Brasil só vai se tornar melhor, né? Coisa que não vai se tornar, porque a maioria é mundana, se as pessoas se apegarem na palavra de Deus, mas as pessoas não vão, na Bíblia já está escrito. Então se eu viver de acordo com esse pensamento, eu vou trazer esperança. Uma esperança no mundo, não em Cristo, eu já me pluguei na Matrix e eu não tô sabendo, tá entendendo? Aí, talvez ele venha falar, você tá interpretando errado. Poxa, eu tô interpretando o quê então? De que forma que eu tô interpretando, poxa? Eu não tô aqui, eu só tô falando isso porque é muito perigoso essa linha de raciocínio. Muito. Eu tô tentando trazer esperança pro ser humano, né? Pro mundo, pro mundo, né? Ser humano no mundo, né? Não, minha esperança é em Jesus, é em Cristo. E ó, tem que olhar pro céu, não tem que olhar pro homem. Aí tem gente que vai falar assim, então você vai passar sua vida inteira olhando pro céu e não vai fazer nada? Viva um dia após o outro. Trabalha, come hoje, trabalha amanhã, come amanhã. Dói nas pessoas ouvir até isso. Jesus fala assim, não juntar esse tesouro na terra. Aí tem gente que fala de Bitcoin, tem gente que fala disso, tem gente que fala daquilo. Jesus falou pra não juntar. Então tem gente que usa a Bíblia só pra aquilo que convém, rapaziada. Só pra aquilo que convém. Tem gente que usa a Bíblia só pra aquilo que convém. Só porque a gente sabe que vive num sistema defasado, entendeu? Não, isso aí é a derrota total, do meu ponto de vista. Não, você tá sendo agente Smith. Na Matrix, eu achei que você era o Neo, mas você tá sendo agente Smith. Felizmente, cara. Enquanto eu estiver vivo, eu vou aqui me esforçar pra agregar em alguma coisa. E aí, super tranquilo? Pra mim, assim, eu mesmo sabendo que minha pra você poder reagir, o final é o apocalipse. Uns 20 segundos. Que deixar de jurar qualquer outra bandeira. Tá, mas Deus fala sobre as nações, né? Deus fala sobre as nações? Tudo bem, é bíblico, isso daí é verdade. E agora eu vou te deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Por que quando Jesus veio, né, ele não libertou o povo judeu de Roma? Já que Jesus tinha que ser patriota. Jesus tinha que ser um bom israelita, né? Israelita, seja lá o que for. Essa parte aqui, eu usei esse argumento, por que Jesus não liberou o povo de Roma? É igual eu mencionei anteriormente, tá? Eu quis acender o pensamento na cabeça dele. Só que muitas pessoas podem tentar distorcer, né, essa linha de raciocínio e tentar usar isso contra mim mesmo, tá? Porque esse é o papel da carne, cara. Quando o espírito começa a confrontar, a carne começa a bater, entendeu? Porque sempre foi assim. Jesus não fez isso, por quê? Porque Jesus veio para mostrar para nós, né, que o mundo está deitado sobre o maligno. Tá vendo? Porque Jesus veio mostrar para nós que o mundo está deitado no maligno. Ou seja, Jesus não veio libertar fisicamente, ele veio libertar espiritualmente. Deixei bem claro aqui. Se você se apegar nessa de, eu vou ser um patriota, você já vai se plugar na Matrix, você vai entrar dentro da Matrix, cara, e você vai se tornar escravo, né, do fazendeiro. Porque o próprio lugar onde você declara imposto nesse país se chama Ministério da Fazenda. Se chama Ministério da Fazenda. É que quando você questiona, por exemplo, por que Jesus veio e não libertou todos os povos que, segundo você, deveriam ser libertos, a gente também reduz um pouco o papel de Jesus, né? Não tô reduzindo, não. Não tô reduzindo. Em nenhum momento eu falei que Jesus, o papel dele foi pequeno. Apenas achei que você tava no espírito, né? Que você ia tentar entender no espírito e não de uma forma carnal essa mensagem. Mas tá bom. Ele não veio pra ser uma espécie de Moisés, por exemplo. Não, ele determinou essa função a Moisés, né? E tem aí... Ele mandou Moisés guiar o povo, né? Guiar o povo. Moisés não dominou o mundo, guiou um povo. Não dominou o mundo, guiou um povo. A promessa de vir um grande líder, né? A promessa do Mashiach vir e reinar, ela tá aí, né? É por isso que o judeu não aceitou. Porque ele quer desfrutar do Mashiach que vai governar. Não do Mashiach sofredor. Mashiach sofredor, pra eles não importa. Mashiach, governador. Então, quando você olha pra Jacó ali, naquela passagem ali do casamento ali, que ele trabalhou 7 anos pra Labão, nos outros vídeos eu tô falando a mesma coisa, você vê que Jacó, cara,
Ele trabalhou para Labão durante 7 anos porque ele queria casar com a filha de Labão. Labão significa o glorioso, alvo, né? Quem que é glorioso? Deus. Então ali estava apontando para quê? Para Israel e para Deus. Tava mostrando ali numa história, ali numa alusão, tava fazendo alusão, né? A própria história de Jacó é alusão entre Deus e Israel. Porque Jacó, quando luta com o anjo, o número dele passa a ser Israel. Então Jacó, quando ele trabalha 7 anos, Labão entrega a sua filha mais velha, Lia. E Jacó era apaixonado, louco, tinha desejo por quem? Sentia atração por quem? Por Raquel, a mais nova. Labão falou assim, peraí, eu tenho que te dar mais velha, isso daqui é uma tradição, entregar mais velha. Como que eu vou entregar mais nova? A mais velha não casa? Casa com a primeira que eu te dou a segunda, você trabalhar mais 7 anos. Jacó ficou inconformado, se sentiu enganado. Mas Deus estava fazendo aquilo com Jacó porque Jacó fez aquilo com o irmão dele. Jacó tinha feito aquilo ali com Esaú. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Jacó ali tinha um apelido de fama de enganador, entendeu? Então Deus fez, igual fez com Davi, sabe? Ó, fez ele pagar ali, né? Porque não estava debaixo da graça, então fez ele pagar. Ninguém pagava pelos pecados deles ali. Então eles mesmo pagavam pelo próprio pecado. Porque Jesus não tinha vindo ainda. Então quando Jacó pega Lia primeiro, ele trabalha mais 7 anos para Raquel, ele tá fazendo alusão ali a Israel com Jesus, porque Jacó casou com Lia sem sentir desejo, sem sentir atração, porque Jacó amava Raquel. Quando veio Raquel, Jacó casou, mas Raquel era infértil. Ela tem 2 filhos ali, mas ela passou boa parte do período infértil ali, né? Ela não podia ter filho, e Lia teve 7. Ela não era desejada, mas concebeu ali 7 filhos para Jacó, para Israel. E você pode ver que a história de Raquel é essa. Raquel não era nem temente a Deus, Lia era. Então o que isso tá apontando? A história de Lia aponta para Jesus, e a história de Raquel aponta para quem? O desejo, né, de Israel. Quem que Israel quer? O Messias não aceitou Jesus, não aceitou Lia. Então vai vir a Raquel, tem que vir. Por isso que Jesus profetiza, eu vim em nome do meu pai e vocês não aceitaram. Vai vir outro em seu próprio nome e vocês o receberão. Que é o anticristo. É o anticristo, entendeu? Então assim, como que eu vou me apegar nesse sistema, né? Eu queria que o mundo fosse bom. Todo mundo quer, todo mundo que vive cuja palavra de Deus quer que o mundo fosse bom. Mas todo aquele também que crê na palavra de Deus sabe que o mundo nunca será bom antes de ser restituído, né? Antes de ser ali reformulado, né? Mudado ali, lavado pelo fogo. Então eu tô criando uma falsa esperança nas pessoas quando eu fico levando essas inverdades achando que é verdade. Verdade é Jesus. Se tirar o olho dele e olhar pra tempestade, igual eu me ensinei no começo, tu já tá na Matrix. Então foi por isso que eu disse que você tava na Matrix. Eu dei apenas um exemplinho aqui, né? Como se fosse um bobinho, um leigo, né? Porque o vídeo ficou curto, né? Mas a pessoa que tava em espírito viu sua atitude, já viu que você tá na Matrix, irmão, certo? Então muita gente viu, muita gente não viu. Quem tá na Matrix falou, não, você não entendeu a mensagem do Xandão, tá bom, não entendi, cara. Não entendi a mensagem dele, nem ele vai entender a minha, talvez. Ou talvez Deus, né, entre no coração dele e revela pra ele, certo? Porque quem convence é o Espírito Santo, não é o Lucas, não. Às vezes você pode até ficar com raiva de mim. Mas se você sentar, botar a mão na consciência e falar, caramba, o Espírito Santo de Deus me revela. O que ele falou, o que esse cara me falou, revela. Eu tenho certeza que Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Agora, se você ficar rodando, aí não convence ninguém. Meu papel aqui não é te convencer, tá? Se você discordar, se você brincar comigo aqui no vídeo, se você rir e falar, esse moleque é doido, não vou ligar, tá? Minha intenção não é essa, não é fazer você acreditar no que eu tô falando. Eu só tô lançando a semente. Ela só vai dar fruto aí nessa terra se essa terra for fértil, tá bom? Aí, discordâncias, né? Não são todos os povos aí que deveriam ser libertos, né? Tipo, não é bem assim, né? É todos os povos que deveriam ser libertos, Xandão. Todos os povos. Não é todos os povos que deveriam ser libertos, eu não tô entendendo. Então Jesus não veio pra todos? Tô entendendo. O Messias, você tá pensando igual judeu, então. E eu não tô distorcendo sua linha de raciocínio. Vamos ver se você vai ter argumento aqui, né? Porque aqui você tá indo mal, né? Mas enfim. Acabou? Ainda. Se é ministério, acabou mesmo. Jesus, o Xandão, ele veio pra todos. Esse é o problema do judeu. O judeu achou que Jesus tinha vindo só pra eles. Porque nós não somos todos irmãos perante a Deus? Dos filhos de Noé, né? Porque todo mundo, a população foi dizimada no dilúvio. Você sabe disso. Então nós veio ali daquela descendência ali de Noé. Certo ou não? Ou errado? É certo. A gente veio da descendência de Noé ali, certo? Do próprio Noé ali, né? A família de Noé ali, né? Deus fez até aliança ali, falando que não ia destruir de novo no dilúvio, né? Um arco-íris, que hoje é usado de uma forma promíscua, né? O arco-íris hoje é usado de uma forma profana. Você sabe disso, eu não vou mencionar o porquê. Então assim, se nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus, né? Jesus veio para todos. Só que o judeu não queria dividir. O Messias, ele veio para governar realmente o mundo todo. Ele veio. É por isso que o judeu não acredita em Jesus, porque Jesus não governou no mundo todo. Mas aí volta no assunto lá atrás. Não governou porque o judeu não reconheceu que ele era o Messias. E o judeu estava nu, precisava de veste. Tava igual Adão no Éden. E lá no Éden já faz referência ao Messias. Quando mata o cordeiro lá e tira a pele do cordeiro e veste Adão e Eva. Porque Adão e Eva estavam vestidos com folha. Então o judeu estava vestido com folha, né? Na verdade o judeu não estava nu, estava vestido com folha. Aí Deus chegou e falou assim, toma aqui a pele do cordeiro. O judeu falou, não, a minha de folha é melhor. Foi tipo isso. Eu não tenho medo de mencionar tribo, raça, povo, né? Eu não tenho medo. A palavra de Deus veio pros corajosos, irmão. São poucos que têm coragem de falar o que eu falo. Poucos. E eu não tô me exaltando, não preciso me exaltar. Sou miserável, falho, pecador. Nasci cego, né? Nu. Mas Jesus está lá. Jesus me deu visão.
né? Com a graça do Pai, tá tirando, né? As escamas. Será que por quê? Porque eu tive que me diminuir, eu tive que me rebaixar, cara. Eu tive que entender que às vezes é necessário a gente sentar e ouvir e falar, poxa, eu vou examinar, examine tudo e retém o que é bom, né? A palavra de Deus diz, eu vou examinar isso aqui. Ó, isso aqui é bom. Ah, isso aqui não é. Eu não fiquei negando fatos. Eu não fiquei tipo, tô falando de mim, tô falando de você. Eu não fiquei com o ego ferido, sabe? Poxa, aquela pessoa ali, né, entregou algo ali. Não vou dar meu braço a torcer. Não. Bem-aventurado é aquele que se arrepende, cara. Sabe? Bem-aventurado. A festa é no céu. Mais vale um arrependido do que um justo que não precisa de arrependimento. Isso é bíblico. O Pai Celestial, Jesus, ali também largou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. Sério da fazenda, tem que exigir. Jesus não veio como um agente político, entende? Não, ele veio pra dar o exemplo. Então assim, Mas ele poderia vir como agente político, mas quando ele viu que ele não foi aceito, que não queriam vestir, né, as vestes do Cordeiro, né, não queriam se revestir com a palavra dele, um certo povo, ele falou assim, peraí, então esse povo, eu preciso, tipo assim, não é que Deus precisa encontrar uma forma de arrependimento, porque Deus já sabe de todas as coisas, mas eu vou me limitar, porque eu sou, né, limitado, eu sou falho, pecador, mas eu vou usar uma linguagem limitada. Jesus pensou assim, eu preciso encontrar uma forma desse povo se arrepender e quebrantar o coração, e como vai ser? Quando vinha esse falso líder, entendeu? Enganando todo mundo, trazendo essa paz, essa melhoria pro mundo que o mundo quer, entendeu? Essa melhoria aí que o Xandão tá esperando no mundo, cujo ele é a verdade. Essa melhoria do Brasil, a melhoria do mundo, o mundo vivendo em paz, uma falsa paz, porque é uma paz que não vai ter Cristo, que vai durar 3 anos e meio. Por isso que eu tô falando que é perigoso o que o Xandão tá falando. Eu não tô aqui pra humilhar ele, esculachar ele, não. Nunca nessa vida. Minha intenção não é essa. Eu só tô aqui pra mostrar que de tantas vezes a gente entrar na Matrix pra ficar examinando ela, pra dizer o que é errado, o que é certo, às vezes ela fisga a gente, né? Às vezes o agente Smith vem e pum! Aí você vira um dele e você nem percebe. Você entendeu? Você entendeu a lógica? O raciocínio? Eu fico feliz, cara, de tá falando essas coisas. Não é lacre, né? É porque enquanto Deus fala, é porque Deus tá dando chance, rapaziada. Enquanto Deus fala, é porque Deus tá dando chance pro povo acordar, despertar, né? Entender que é pra fugir da aparência do mal. Ó, eu te tirei da Matrix, meu. O que você tá voltando lá pra ficar bisbilhotando? Ah, não, mas eu tô no mundo, então eu tô na Matrix também, porque eu uso o celular. Não existe isso, rapaziada. Para de ser materialista. Para de ser judeu de 2000 anos atrás e judeu de atualmente, o ortodoxo. Para de ser materialista, cara. Entendeu? Os lábios louvam, né? Louvam pra mim. A boca fala bem de mim, mas o coração tá longe, o coração tá na Matrix. O coração tá ali querendo encontrar erro, falha, pra ver se eu conserto o mundo. Eu não conserto o mundo, eu não tenho esse poder. Eu não conserto nem as pessoas, entendeu? Eu não conserto nem as pessoas, o que dirá o mundo, né? Ah, mas eu vou lutar porque eu quero um mundo melhor. Então você vai ajudar o anticristo, cara, porque ele vai tornar um mundo supostamente melhor aos olhos das pessoas carnais. Você entendeu a profundidade da gravidade que é isso? Poxa vida! a função de Jesus, ela abrange muito mais. Ele tem um papel muito peculiar na história. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Olha o tamanho do objetivo, da função de Jesus. Então assim, simplesmente dizer, mas por que ele não foi lá libertar determinado povo que estava sendo escravizado? Oh, meu Deus. Né? Entende? Quem não entendeu, infelizmente, foi você, irmão. Sabe? Foi você que não entendeu. Infelizmente, você não entendeu a mensagem. Agora eu percebi que você não entendeu a mensagem. Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe aquele que chegou até aqui nesse vídeo, aquele que não conseguiu chegar, que venha conseguir chegar, tá? Porque vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, né? Enquanto se pode achá-lo, né? E eu não vou encontrar Deus dentro da Matrix, nos erros da Matrix, né? Deus, ele está ali, né? A palavra dele está na perfeição, é perfeita. Eu tenho que evangelizar através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele é reta, justa, como uma lâmina de 2. Bom, fiquem todos com Deus. Fui!